Então, foi abordado sobre o que seriam as Sagradas Escrituras, ou o que elas são e o que elas não são. E aí nós temos algumas perguntas que foram feitas, 4 perguntas. Eu vou fazer aqui as 4, e aí apócrifos foram retirados da Bíblia. Então, relembrando, né, nós temos uma diferença entre a nossa Bíblia e a Bíblia católica. Nós temos um acréscimo de livros na Bíblia católica, certo? E eles são chamados apócrifos ou deuterocanônicos, né? E aí, então, a pergunta é: por que eles foram retirados da Bíblia? No nosso caso, por que a nossa não consta esses livros? Como acontecia a salvação no Antigo Testamento, né? Essa foi uma até que eu saquei, né, disso, uma vez que a gente tem Antigo e Novo Testamento, e se a salvação é por meio de Jesus Cristo no Novo Testamento, como que fica no Velho Testamento, né? Os milagres na Bíblia devem ser interpretados literalmente. Então, Jesus de fato transformou água em vinho, por exemplo, né? Como saber se um texto é literal ou não? Se aquilo que está escrito, da forma como está escrito, eu devo tratá-lo como algo explícito, direto, ou ele é poético, ou ele deve ser interpretado de uma forma diferente, né? Então, como que eu trato aquilo que é literal e aquilo que não é, no sentido mais restrito da palavra ou não? Então, quem quer? Vamos lá, então. Algumas perguntas aqui são muito importantes, né, para você poder fazer os seus estudos, né? Você entender, então, que como a salvação acontecia no Antigo Testamento, né? Eu peguei o final dessa aula que o Paulo estava fazendo e eu me lembro que ele apontou: olha, essa aqui vamos deixar para depois que o pastor vai responder. É importante nós lembrarmos sobre a questão da salvação e o que é que geralmente confunde, né? É que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos então Israel ser direcionado pelo Senhor através da lei, né? Você vê o Senhor então dando a sua lei a Moisés, Moisés passando isso ao povo, e toda a narrativa, você vê sendo citada a lei, obediência ou não sobre a lei que nós temos ali dada pelo Senhor. E o grande problema, quando você olha o Novo Testamento, você dizer então que a lei que tinha no Antigo Testamento era meio de salvação para os israelitas, né? Então se eles obedeciam à lei, eles eram salvos; se eles desobedeciam, eles não eram salvos. Não é essa a função da lei. O apóstolo Paulo fala então aos Gálatas que a lei servia como um aio, né? Ou seja, aquele que era a maneira de direcionar o povo, né? Maneira de ensiná-los, de prepará-los para que eles estivessem então sendo conduzidos à verdade da fé. Quando uma vez ele diz então, tá ruim esse microfone, está mexendo? Não? Achei que estava, desculpa. Quando ele diz então aos Gálatas, ele lembra que a lei, ela serve apenas para mostrar o quanto nós somos falhos, então revela a nossa condenação. Ninguém é capaz, nunca foi capaz de cumprir toda a lei, né, a não ser Cristo. Então a salvação no Antigo Testamento, ela se dava da mesma forma como se dá no Novo Testamento, pela graça, né? E é por isso que você observa então alguns textos, como o texto de Raabe, que não era parte do povo do Senhor, e ela passa a ser povo do Senhor porque ela ouve sobre as maravilhas de Deus, e ela se torna então parte do povo do Senhor pela fé, né, que é um agir do Senhor com seu espírito no coração desta mulher. E alguns israelitas que viviam debaixo da lei, pela incredulidade, eles acabam sendo então condenados, como diz o autor aos Hebreus. Então, salvação sempre pela graça. Bom, acho que o fato da gente olhar para o conjunto dos livros sagrados, e aí respondendo a pergunta 1, né, por que os livros apócrifos foram retirados da Bíblia? A gente precisa pensar na construção da Bíblia. Então é um processo histórico.
né? Então, quando a gente olha para o povo antes de Jesus Cristo vir ao mundo, nós vamos ver que eles têm um conjunto de livros que eles consideram como sagrados, certo? A partir da vinda de Cristo, nós vamos ter um acréscimo de um novo conjunto de livros que serão tidos como sagrados. E veja que, de certa forma, nós não vamos ter um problema com relação ao Novo Testamento, ou ao conjunto de livros do Novo Testamento, né? Então, todas as igrejas cristãs, elas adotam o Novo Testamento praticamente igual, o mesmo conjunto de livros, né? Onde nós vamos ter problema? No Velho Testamento, certo? E aí, relembrando, o Velho Testamento, então a gente vai ter um problema em relação ao acréscimo, porque foram feitos livros num período em que nós compreendemos como silêncio de Deus. Nós vamos ter escritos que, na tradição do povo judeu, eles não eram tidos como pertencentes ao cânon, ao conjunto de livros sagrados, mas esses livros históricos do povo judeu, eles vão ser inseridos à medida de numa necessidade de resposta à reforma protestante, né? Basicamente, então, a gente vai ter um conjunto de livros que vão justificar práticas da Igreja Católica que foram contestadas pelos reformadores, né? Então, como que nós vamos dar essa resposta? Nós precisamos considerar alguns livros. E aí, aonde que eles vão considerar esses livros? Então, eles vão buscar um referencial histórico para poder achar alguns livros que foram produzidos pelo povo judeu, mas não necessariamente eram tidos como sagrados, como Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números e Deuteronômios, ou os profetas, né? Isaías, Ezequiel, mas eles vão então buscar nisso a fonte para poder justificar a sua prática, né? Então, por isso há um acréscimo de livros próximos. Então, não é que porque os livros foram retirados da Bíblia, a compreensão é que eles não fazem parte desse livro da Bíblia, ou esses livros não fazem parte da Bíblia, eles não deveriam, eles não são tidos como sagrados, como inspirados por Deus, até mesmo porque eles entram em contradição com o resto da Bíblia, né? Então, consulta a necromantes, consultar os mortos, conversar com os mortos. Essa é uma prática que Jesus mesmo vai lá no Novo Testamento e vai combater e vai falar: olha, não tem como você conversar com o outro mundo, digamos assim. Mas há textos que justificam isso na tradição católica. Então, o que eu devo acreditar? Qual é a base de fé, né? Então, acho que é importante a gente pensar assim: houve um momento em que eles foram inseridos. Por quê? Porque havia uma necessidade de justificar aquilo que a Igreja Católica se baseia. Vamos lembrar, a Bíblia não é a única regra de fé e prática da Igreja Católica, porque lá não existe uma única regra. A regra é a Bíblia, a regra também é a tradição da igreja, e a regra é a bula papal, a interpretação que os papas dão. Portanto, eu não tenho uma regra só, mas eu tenho um tripé. E aí eu tenho que fazer com que a Bíblia, em certa medida, até justifique as outras duas, certo? Quer acrescentar alguma coisa? Não? E aí então a gente vai para as duas mais difíceis que eu já te comento então, mas, né? Como professor de letras, vocês sabiam dessa? Né? Temos um professor de letras, um especialista em letras aqui, né? Que é a questão do literal, né? Uma questão dos milagres de Jesus serem tidos como literais, e aí veja que isso se liga com a 4, porque como saber se um texto deve ser lido como literal ou não? Ou seja, quando fala que Jesus transformou água em vinho, ele é literal ou não? Isso tem a ver também com decidir se o milagre
foi milagre mesmo e da forma como é narrado, né? Bom, então nessa parte nós temos aí a parte que você deve interpretar como literal na Bíblia e partes que você deve não interpretar como literal, isso é, não que aquilo que está escrito daquela forma realmente aconteceu. Então você pega os milagres de Jesus, por exemplo, que a transformação da água em vinho, as curas que Jesus realizou, a expulsão de demônios, quando isso é relatado na Bíblia, você deve interpretar isso como de forma literal. Foi exatamente aquilo que aconteceu. Agora, a Bíblia ela traz várias formas de escrita, né? Ela traz a forma escrita narrativa, ela está narrando os fatos. Ela traz também a linguagem poética, né? Como você vê lá em Cantares, toda aquela linguagem poética escrita ali. E também ele traz a parte de revelações, que isso está lá no Apocalipse. Aí você deve interpretar de forma não literal. Por exemplo, as revelações que Daniel teve, não há como você interpretar aquilo de forma literal. Aquilo que está escrito é aquilo que você deve levar lá na sua mente, colocar como verdade aquilo. Na verdade, ele está fazendo metáforas, ele está fazendo umas comparações. Não é aquilo que está ali. Um dragão com 7 cabeças, aí você coloca na sua mente um dragão com 7 cabeças. É forma não literal. Espero ter respondido, mas se eu não respondi, Paulo, eu volto a pergunta lá para os universitários, eles podem levantar a mão aí. Ok? Vamos pro... Meio ruim mesmo isso aqui, né? Tá falhando. Tá mais ou menos esse aqui. Estão conseguindo ouvir? Acho que é a gente que está para trás da caixa. Bom, então, se tiver mais pergunta, pode colocar, anotar no papel, né? E aí, os diáconos, eles até podem distribuir um pedacinho de papel para o pessoal, que daí pode surgir mais dúvidas, né? E vocês podem anotar. Então, eles vão distribuir lá papel e lápis para vocês. O segundo grupo de perguntas vai agora para a segunda aula, né? Então, a primeira foi sobre as Sagradas Escrituras, a segunda foi sobre o ser e os atributos de Deus. Então, quem é Deus e seus atributos. E aí a gente vai ter então mais 4 perguntas aqui, né? Satanás, quando estava no céu, sabia quem era Jesus? Se Deus existia bem antes do princípio do mundo, o que ele fazia antes? Se Deus é onisciente, como ele pode esquecer dos nossos pecados? Se Deus é onisciente, por que devemos falar os desejos a ele em oração, né? Então, se já começou agora no segundo bloco desse jeito, imagina o terceiro e o quarto, né? Então vai ficar cada vez mais difícil. Quer escolher, Jatir? Eu vou responder porque as outras é mais difícil, né? Então, a pergunta, deixa eu ver qual é aqui a pergunta. É do 2, né, Paulo? Satanás, quando estava no céu, ele sabia quem era Jesus. Satanás era um anjo que estava no céu, né? Era um anjo do Senhor. Se ele era um anjo do Senhor, ele sabia quem era Jesus, porque Jesus já era Deus, né? Jesus sempre foi Deus. Então, nesse contexto, Satanás caiu do céu por quê? Porque ele quis ser igual a Deus. Então, nesse contexto de que Satanás vivia no céu, era um anjo que estava no céu, sim, ele sabia quem era Jesus, né? E sabia que Jesus era Deus. Posso? A 3, se Deus é onisciente, como ele pode esquecer os nossos pecados? Há um texto em Êxodo 34 que nos lembra de que o Senhor não inocenta o culpado. E também há o texto de Miqueias, onde nos lembra que o Senhor, ao perdoar os pecados, ele os lança no mais profundo abismo, né? E há um texto de Hebreus, capítulo 12, que ele nos lembra que o Senhor
O texto diz que o Senhor esquece. Então nós precisamos pensar um pouco sobre isso. O que é que o Senhor faz conosco com relação aos nossos pecados, né? Ele esquece, né? Ele não sabe mais o que nós fizemos, não sabe mais quem nós somos, né? A palavra do Senhor, ela nos diz então que o Senhor nos perdoa, né? E nós vemos que isso acontece no Antigo Testamento. O perdão do Senhor ao seu povo acontecia através dos sacrifícios expiatórios, né? Inclusive, em um dos momentos, o que era colocado para receber o pecado do povo era o bode expiatório que era mandado para o meio do deserto. Então, ele recebia a culpa pelo povo, né? Assim, você observa o Novo Testamento trazer Jesus como aquele que vai receber a culpa dos nossos pecados. Então, olhando toda essa questão, eu não diria que o Senhor esquece ao ponto de apaguei e esqueci o que aconteceu. Não, Ele imputa, né, a culpa, Ele traz a culpa dos nossos pecados sobre alguém. Não é esquecido. Os nossos pecados, eles estão onde? Na cruz, em Cristo. Cristo, Ele se tornou então culpado no nosso lugar. Nós recebemos o perdão por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então eu compreendo que quando o texto diz que o Senhor se esquece dos nossos pecados, é porque Ele nos perdoa e é retirada de nós essa culpa, mas não que o Senhor não sabe que Ele existiu ou que alguém o fez, né? A vida que nós levamos. Eu acho que essa pergunta que o pastor respondeu, ela exemplifica o que o Jatir falou na questão da literalidade do texto, né? Porque quando a gente olha para os Salmos ou outros textos da Bíblia que vão falar sobre Deus esqueceu, lança no mar, no abismo, né? O que significa Deus lançar no abismo o nosso pecado, né? Se esquecer. Se Deus sabe tudo, Ele vai esquecer de alguma coisa? Não, Ele não esquece, né? E também não tem como apagar, porque se eu apago é porque não tem existência, né? Então existe uma necessidade de nós tentarmos expressar os atributos de Deus que são sobrenaturais ou sobre-humanos numa forma como que nós possamos compreender o que Deus faz dentro da nossa limitação humana, né? Então, como que eu posso expressar algo que é maior do que o homem e maior do que a compreensão que o homem pode ter sobre si, sobre Deus, sendo que os recursos são limitados? Então, eu preciso usar formas compreensíveis para tentar expressar quem é esse Deus que é incompreensível na medida da nossa limitação. Então, quando eu falo do pecado, né, como é que eu falo que Deus ele não vai nos condenar eternamente? Como é que eu falo para que Deus não vai jogar na nossa cara, de tempo em tempo, quando Ele ficar bravo com a gente, o nosso pecado? Como é que Deus não vai agir como o ser humano age com o erro, com a ofensa, né? Porque nós somos tentados pela ofensa, pelo mal que o outro faz a nós, de, em algum momento, jogar isso na cara da pessoa quando ela nos ofende de novo, né? Então, a gente não esquece. É só você pensar, né, no ditado simples, né? Quem dá o soco, às vezes esquece, mas quem leva o soco dificilmente esquece. É mais ou menos isso. Como que a gente vai fazer com que a ofensa não seja lembrada? Ou como é que a gente vai se relacionar com esse Deus sem entender que Ele não vai agir como nós agimos, porque Ele é maior do que nós? Então é nessa medida que a gente tem um exemplo de como que a gente tem que ter textos literais, e de fato eles devem ser entendidos como literais, e outros não. Vamos para o Antigo Testamento, Gênesis, criação. Aqui abre um flanco grande, né? Porque disse Deus para cada um dos 6 dias, e no 7º descansou, não foi isso? Se nós olharmos para todas as evidências apontadas pelo homem, não há como
Deus criar o que foi criado, primeiro, negar a criação, segundo, criar no tempo que a narrativa bíblica coloca como criado. O que eu faço com isso? Ou eu trato isso como poético, como inspiração, como uma narração livre de salmos, e aí então ajusto aquilo que é concebido, que é entendido pelo homem cientificamente, com aquilo que é tido pelo poder de Deus de criar. Um dia são como 1000 anos, ou seja, é uma situação atemporal, e segue assim. Deus continua sendo Deus, e a gente ajusta o texto da lei à interpretação da ciência. Outra linha vai falar, não, o texto é literal. Um dia é um dia, e pouco importa o que diz a ciência. Veja que, se em certa medida eu não estou negando Deus, de algum modo eu estou atribuindo a Bíblia, ou estou interpretando a Bíblia de um modo diferente. A primeira forma de tratar a narrativa bíblica da criação, ela pode não deixar, ela pode falar assim, Deus de fato existe e Ele criou, não no tempo que está lá, mas Ele criou. Se eu abro essa brecha, o que mais que eu vou interpretar então como algo que não é literal? Ou ainda, será que eu não estou querendo adaptar Deus às limitações da capacidade humana de interpretar e de dar resposta às coisas que existem nesse mundo? Então, já que a ciência fala que é isso, eu não vou brigar com a ciência e eu vou fazer com que Deus se limite à ciência. Percebe como a gente, em certa medida, busca limitar Deus para tentar torná-lo compreensível à razão humana? E aí a gente tem um problema, né? Então, acho que da mesma forma que a gente não pode tratar a narrativa da criação como algo que pode ser interpretado fugindo da literalidade do texto, porque se Deus é Deus, Ele escreveu, narrou a criação em 6 dias, é porque existem coisas que o homem não consegue compreender ainda, que justificam a criação em 6 dias. Ponto. A ciência ainda não sabe compreender e não tem condições de revelar o que Deus fez. Ponto. Eu não estou do lado da ciência, estou do lado de Deus, né? E assim então eu consigo entender que, e aí a gente vai para os milagres, né? Eu novamente não restringo Deus e faço com que os milagres que Deus fez, Jesus andar sobre as águas, né? Tem até documentários que falam da Bíblia, de Jesus, né, nos canais pagos aí, que você pega cientistas, você pega um monte de gente falando sobre como que seria possível alguém andar sobre as águas, né, cientificamente falando. Ou você pega as pragas do Egito, como seria possível transformar a água em sangue, né? Chover, fogo e saraiva, e aí você tem a multiplicação das rãs e a peste e tudo mais. Cientificamente você vai ter respostas ali, né? Abertura do Mar Vermelho, né, para o povo passar enxuto. Só que como é que você explica depois então, ou negar esse fato e depois você hoje ver que tem lá carruagens no fundo do mar, né? Então são elementos históricos, e veja que o ponto de partida é a razão humana. E aí, à medida que eu tenho a razão humana, né, como é que eu posso olhar para esse Deus que não se limita ao humano? Então, acho que quando a gente vai para as perguntas que já foram respondidas anteriormente, né, a gente também complementa essa questão de que Satanás, quando estava no céu, sabia quem era Jesus? Sabia, porque ele era criado e estava convivendo com Jesus, né, com a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Embora não esteja ali escrito isso no texto, mas dá para se deduzir, né? Uma vez, quem é Satanás e quando que ele existia, né? Se ele existia e ele tem conhecimento de Jesus, ele teme a Deus e treme, né? Como a própria narrativa bíblica diz, como o próprio texto bíblico diz de forma literal, né? Que o diabo, Satanás e a sua hoste,
ela não só conhece Jesus, como treme diante do nome de Jesus. Quando nós olhamos para se Deus existia antes do princípio, o que Ele fazia antes? Veja, volta de novo ao que a gente entende da Bíblia. Se a Bíblia é a única regra de fé e prática, e a Bíblia não fala nada sobre antes da criação do mundo, né? O que Deus fazia, né? O que Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo faziam antes da criação do mundo? O que existia antes do mundo ser criado? A nossa informação vai até onde ela é dada. A revelação de Deus se dá à medida do que Ele revela. E aquilo que Ele não revela, a gente não tem como saber. Então o que Jesus fazia lá? O que Deus fazia? Qual que era a conversa deles? Não faço ideia, né? A gente vai ter que esperar o momento de estar na glória para perguntar. E aí eu não sei nem se a gente vai saber, vai lembrar dessa pergunta para fazer para Deus, né? Deus Pai e Filho estando num debate que nem esse, assim, ou numa mesa redonda que nem essa, né, para a gente conversar. Por quê? Porque daí é uma questão do pecado. Porque se eu estou na glória, né, aí é uma provocação que eu faço para o pastor, lógico, né, para ele responder. Pergunta difícil, né? Veja, olha só, o que nós vamos lembrar no céu? Pense em tantas coisas que você quer perguntar para Jesus, quer perguntar para Deus Pai, né? Quantas delas estão relacionadas à vida de pecado? Ou à consequência do pecado? Se na glória, no céu, não haverá pecado, e nós seremos totalmente regenerados, como é que a gente vai fazer alguma pergunta relativa ao pecado lá no céu? Eu vou interromper ele. Os diáconos trazem um papelzinho para ele. Porque essa pergunta fica para as últimas aulas, que tem bastante assunto aqui, mas fica aí para você poder já ir pensando nisso, porque daí a gente vai falar de fim dos tempos, né? Vamos chegar nessa parte, né? Daí a gente volta aí. Só um ponto que acho que é importante a gente lembrar sobre quando a gente fala da literalidade ou não, a gente tem que tomar cuidado, porque o grande problema que nós temos aqui é dizer assim, não é literal, então eu não creio, né? E você começar a tirar a autoridade que a Escritura tem, né? Você olhar, como o Paulo falou, né, o texto de Gênesis, depois você vai na narração da criação, depois você vai para o dilúvio, né? Esse dilúvio foi aonde, né? Foi só um espaço, foi em tudo, né? Você precisa tomar cuidado com esse tipo de linha, porque você tem que lembrar, em primeiro lugar, sempre para você pensar nisso, é que você crê nas Escrituras. A Escritura é a verdade, né? Nós lemos o texto agora pela manhã em João 10, onde o próprio Jesus diz, né, a Escritura não erra. Você precisa se lembrar disso. Quando a gente fala da questão de, como o Jatir falou, de ser uma metáfora ou não, né, são gêneros literários, gêneros textuais diferentes. Então você vai ler uma poesia, você vai ter uma interpretação dessa poesia. O texto que eu mencionei, Jesus está falando, o próprio Deus chama os juízes de deuses, né? Isso é literal? Aí você tem que lembrar que gênero está sendo usado ali, gênero poético, né? Então, uma poesia, existe uma maneira de você interpretar uma poesia, se interpreta diferente uma narrativa, se interpreta diferente de um texto de revelação, tá? Só quis pontuar essa questão aí para a gente não abrir a brecha para você pensar assim, não, mas então eu posso deixar de acreditar em Gênesis? Não, né? Você precisa acreditar na palavra, tá? Você precisa tomar cuidado só a maneira como você olha todos os textos aí, para você não falar assim, não, esse texto é errado, né? Deus está mentindo. Não, a palavra não erra. Só para não deixar no vácuo, né? Por que devemos falar os desejos a Deus se Ele é onisciente em oração, né? De novo, estamos num processo de relacionamento, e não que Deus deixa de ser Deus porque Ele não sabe. Afinal de contas, Ele sonda o nosso coração. Ele é o único capaz de saber o que se passa no nosso coração. Aí é entender o porquê que nós oramos. Jesus era Deus, Jesus é Deus e continuará sendo Deus. Mas Jesus orava. E Ele não só orava para se comunicar, falar com Deus,
expressar diante de Deus Pai os seus sentimentos, embora Deus já o soubesse, mas era a forma dele expressar, dele falar, né? Num processo de comunicação, porque só existe convivência se há comunicação, né? Se você não se comunica com outras pessoas, você não vai conviver com outras pessoas. Você pode coabitar, compartilhar o mesmo espaço, o mesmo tempo, mas se eu estou parado do lado de uma pessoa, eu só estou parado do lado dessa pessoa, né? Então eu estou tentando novamente agora usar exemplos para falar de algo maior, né? Então quando nós falamos de oração, nós estamos falando de como nós, humanos limitados, apresentamos diante de Deus, nos comunicamos com Deus, falamos com Deus, para criar e aprofundar um relacionamento com Deus. A oração é exatamente a nossa comunicação, a nossa fala com Deus. Deus sabe, mas à medida que nós falamos com Ele, nós tomamos consciência do nosso eu, dos nossos desejos, das nossas vontades, e até mesmo dos absurdos que nós pedimos para Deus, e dos absurdos que nós fazemos contra Deus. Porque quando nós falamos com Deus, nós pensamos sobre o nosso papel, o papel de Deus. Quem é o homem, quem é Deus. E isso então, ao orar, ao falar com Deus, não que Deus precise disso, mas é o ser humano que precisa disso. A importância está na nossa relação com Deus e não na relação de Deus conosco. Porque tem coisas que nós nem vamos pedir e Deus vai fazer, né? Porque é a vontade dele. Agora tem muitas coisas que nós vamos pedir e Deus não vai fazer. Por quê? Porque não é a vontade dele, né? Mas nós só vamos tomar consciência disso quando nós nos relacionamos com ele, conversando com ele, falando com ele. E aí veja que as perguntas 3, né, da aula 3, e aí eu vou deixar quase tudo para o Jatir, porque ele deu a aula, né? E aí é sobre Jesus, né? Então, quando Jesus soube que era Deus, Jesus tem corpo físico no céu? Jesus foi criado? Jesus orava na terra. Agora ele continua orando? Veja que isso já se relaciona com a questão 4. Por que Deus Pai abandonou Jesus na cruz? Jesus falou em línguas. Quais dons ele tinha? Né? Esse negócio de dom deixa para o pastor. Essa última pergunta daí eu pulo. Só falando também a respeito de relacionamento, né? Imagine, Deus, na sua soberania, Ele é um Deus ilimitado, né? Desde o princípio, Deus existiu, né? Desde o princípio. Agora, imagine você se Deus concedesse a você todos os seus desejos. Tudo que você pensa, tudo que você quer, Deus concede a você. Não haveria relacionamento com Deus. Por isso que, como Paulo disse, a oração ela é importante para que você mantenha o relacionamento com Deus. É a permissão do Senhor na soberania dele que você converse com Ele através da oração e colocando todos os seus anseios, todos os seus desejos. Eu vou até um pouquinho além, Paulo, que o ser humano ele tem uma necessidade muito grande de falar, né? No mundo que nós estamos é mais a pessoa fala e não acha nem quem possa estar ouvindo aquilo que está no coração. Através desse relacionamento com Deus, quando você se abre diante de Deus e coloca os seus desejos, não só os seus desejos, mas os seus anseios, as suas angústias, as suas tribulações, perceba que você se torna um pouco mais aliviado. Por quê? Porque você manteve esse relacionamento com Deus. E você tem a certeza pela fé que Deus ouviu a sua oração, ouviu os seus desejos, as suas tribulações. E quando você descansa nessa fé de que Deus pode, de que Deus é soberano, você começa você sai aliviado da conversa. Você sai aliviado. Então esse relacionamento é através da oração. Mas a pergunta que foi feita aqui me perdi aqui. Quando Jesus soube que era Deus? Na verdade, para nós respondermos essa pergunta, nós temos que entender as naturezas de Jesus, né? Jesus Deus e Jesus homem.
Jesus sempre foi Deus e Jesus teve essa natureza de homem. Então, quando Jesus foi encarnado através de Maria, pelo poder do Espírito Santo, Jesus se tornou homem, mas ele era 100% homem e 100% Deus. E nessa perfeição, né, de um ser humano perfeito, sem pecados, sem mácula nenhuma, esse Jesus, quando ele atingiu a idade da razão, digamos assim, ele já tinha consciência da missão que ele tinha aqui na terra. Então a pergunta é: quando Jesus soube que era Deus? Jesus sempre soube que era Deus. Não teve um momento assim que a partir daqui ele teve a consciência de que era Deus. Ele sempre soube da missão dele aqui na terra. Pergunta 2. Comentários aí? Só para lembrar, Jesus, como nós, humanos, né, foi um bebê. E com o bebê ele tem sua capacidade mental, né, sua maturidade. E conforme ele crescia, essa maturidade ia sendo adquirida, e assim essa idade da razão que o Jatira então comenta, né? Em determinado momento ele tinha maior compreensão pela própria idade, pelo próprio desenvolvimento natural dele como ser humano. Mas aí tem um ponto que é um detalhe um pouco difícil de nós compreendermos, porque ele é Deus, né? Perfeito. Então ele era um bebê perfeito. Ele engatinhou no período de engatinhar, de falar, tudo era perfeito, não havia falhas, né? Nada então atrapalhava o desenvolvimento da sua mente, do seu comportamento. Então é importante a gente lembrar disso, né? É só dentro disso lembrar que Jesus, com criança, ele estava fazendo o quê? No momento em que seus pais se dirigem, como de costume, a Jerusalém, no período das festas, saem, vão embora. Depois de 3 dias eles descobrem: cadê Jesus, né? Esquecemos Jesus lá, né? Achava que estava com os parentes e não estava. E aí eles voltam. O que Jesus está fazendo? Jesus está debatendo as escrituras com os doutores da lei à época, certo? Então é difícil mensurar quando que chegou a razão, a idade da razão, a compreensão que Jesus teve, humanamente falando, de quem ele era, né? Porque estamos falando de algo singular, ímpar, único na história de toda a humanidade. Ele era um ser humano, portanto, Jesus tem corpo físico? Sim, tinha e continua tendo, né? É só a gente lembrar de outro texto, né, onde quando Jesus se apresenta aos discípulos: toquem as minhas chagas para ver o meu corpo, correto? Então veja que é difícil para a gente entender, diante da nossa limitação, o que era esse Deus se fazer homem, encarnado. Não tem paralelo, não existe, certo? Então quando Jesus tomou consciência, provavelmente de uma forma diferente da nossa, e talvez até muito antes do que nós. E aí, se a gente for pegar um exemplo, um paralelo, né? Crianças superdotadas, quando é que elas tomam consciência de alguma coisa, né? Quando é que elas aprendem sobre algo, e elas aprendem muito mais do que outras pessoas normais, digamos assim. Então veja que a gente tem alguns exemplos de como que esse tomar consciência diante da limitação do corpo físico, a gente não vai ter uma resposta fácil e simples, né? O fato é, Jesus tinha corpo físico e continua tendo, né? E aí não é um achismo, mas é só pegar a própria narrativa bíblica que fala que quando ele foi assunto ao céu, as pessoas viram, tocaram Jesus, né? Depois ele ressuscitar. 2, Jesus foi criado. Só um instantinho, Paulo. Oi. Só complementar essa questão do corpo, ela é importante para nós por causa de 1 Coríntios 15, que fala da ressurreição do corpo, né? Porque
o texto lembra que Jesus é as primícias dos que dormem, né? Ou seja, ele morre no nosso lugar, ressuscita, o primeiro a ressuscitar, né? E estar com o corpo glorificado, como vai acontecer com aqueles que nele têm fé. Então, por isso eu posso dizer que Jesus hoje ele está em corpo, né? Como Paulo mencionou de Tomé, né? E ele ascendeu aos céus assim, porque assim nós vamos estar, né? Nós viveremos no céu também em corpo glorificado após a segunda vinda. É só para fazer essa ponte aí da esperança que dá saber que Jesus está em corpo. Jesus orava na terra. Ele continua orando? Boa pergunta. Continua orando, Tiago? O Tiago já respondeu ali, né? Jesus continua assim orando no céu, né? Jesus, João vem dizer que Jesus, ele é o nosso justo advogado e que intercede pelos eleitos, né? Então essa intercessão, essa oração diante de Deus pelos eleitos, é uma oração. Então Jesus continua assim, orando no céu. Sim. Obrigado. Apenas o texto, né, de João, 1 João 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Deixa eu emendar 5 aqui, achar o que é o 5. Porque Deus Pai abandonou Jesus na cruz? Porque naquele momento, aquele é o momento em que Jesus recebia os pecados de toda a humanidade, né? Era o momento em que ele resgatava, nos resgatava de todo o pecado. Então, nesse momento, Deus sendo perfeito e com a santidade perfeita, Deus teve que abandonar por um breve momento seu filho Jesus, que estava recebendo toda a ira nesse momento. Então, o abandono que Cristo clama e diz: por que me abandonaste? É porque nesse momento Cristo estava recebendo os pecados da humanidade, né? E estava concedendo o perdão aos pecados. Jesus falou em línguas. Não existe nada na Bíblia que mostre que Jesus falou em outra língua a não ser daquela que ele aprendeu desde que ele nasceu, né, e com quem ele se comunicou. E aí provavelmente isso está relacionado ao dom de línguas, né, a pergunta, porque daí ele fala quais dons ele tinha, né? Então veja, é preciso pensar qual é a necessidade do dom de línguas e o porquê. Isso tem uma questão também com o que que foi falado na lição 4 dos dons do Espírito, né? Batismo do Espírito Santo, falar em línguas, né? Veja, Jesus ele conviveu durante todo o seu período encarnado com pessoas que falavam uma língua e ele se comunicou com elas nessa língua. Quando houve a necessidade do evangelho, da palavra ser falada em outras línguas, a partir do momento que ela precisou sair do território e ser anunciada a outros povos. E veja que, pela obra de Deus, pessoas, de modo sobrenatural, sobre-humano, começaram a falar daquilo que elas não estudaram para. Então, Jesus falou em línguas durante o período encarnado. Não há elementos para a gente justificar essa afirmação. Ou ele falou na língua das pessoas que ele tinha que se comunicar, ponto, né? Quais dons ele tinha? Aí é só a gente pensar que ele é a fonte, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Os nossos dons advêm de quem? Se nós somos os galhos, os nossos dons vão vir da onde? Da nossa gênese, do galho principal, do tronco. Então, todos os dons que nós podemos ver
distribuídos na igreja estão presentes em quem? Em Deus. Jesus é Deus? Sim. Então Jesus tem todos os dons. Todos os dons lançados aos homens pertencem a Deus. Então Jesus é capaz de falar em línguas? Com certeza. Afinal de contas, não foi o próprio Deus que criou todas as línguas? Vamos voltar. Torre de Babel, uma única língua, e Deus faz o quê? Confunde o povo, distribuindo em várias línguas, correto? Quem que criou então todas as línguas? Deus. Se Ele criou é porque Ele as sabe e se comunica por elas, certo? Então, Jesus sendo Deus, Ele fala qualquer língua, né? Sem fazer aula, né? Vamos para o próximo bloco e o último, o 4. Tem a 3? Jesus foi criado, acho que não foi respondido ainda, né? Não, né? Não Criado, diretamente, né? Isso. Já respondeu? Acho que sim, ele foi. Acho que sim. Ok. 4. Aí vamos para o Espírito Santo, né? Não o Estado, mas vamos falar sobre a aula do Espírito Santo. Em Gênesis 1:26, o texto diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Portanto, primeira pessoa do plural. Esse verbo está relacionado apenas a Deus Pai e a Jesus, ou o Espírito Santo também está presente na criação? Essa eu já vou responder que é fácil. Eu não respondi nenhuma da outra, deixa eu responder essa. O texto de Gênesis 1:1. Você já observa ali a presença do Espírito na criação, onde ele pairava por sobre as águas. Então, em tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que é feito, está ali a presença do Espírito Santo também. Então, a própria construção do verbo do texto já fala isso, né? E, de fato, nós temos na narrativa a presença do Pai, do Filho e do Espírito. E o Novo Testamento nos ajuda a entender melhor isso, quando o verbo se fez carne, habitou entre nós. O verbo era Deus, estava com Deus, né? Quando João fala sobre Jesus, ele já afirma quem era Jesus e estava lá. E o próprio texto fala da presença do Espírito Santo. Portanto, veja que não é possível negar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na criação e criaram juntos todo o universo, né? O que significa apagar o Espírito Santo? Já respondi uma. Né? Então deixa para o Jatir essa. O que significa apagar o Espírito Santo? Veja que nós vamos precisar ir para o texto onde Paulo fala, né, e ele trata o Espírito Santo como uma chama. Veja que aí, vamos voltar ao que já foi falado antes, né? Como que nós vamos falar de coisas que são além da compreensão humana, de forma humana? Bom, a ação do Espírito Santo sobre o ser humano. Como é que eu vou achar uma expressão que possa fazer sentido? Paulo vai lá e usa a expressão do Espírito Santo como um fogo dentro de nós, como uma chama presente em nós. E, portanto, se é uma chama, a chama ela pode ser ampliada, aumentada, ou ela pode ser apagada, correto? Diminuída. Então, é nesse sentido que a gente vai ter então esse apagar ou acender a chama, apagar ou ampliar a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Não necessariamente que a gente tenha o poder de apagar o Espírito Santo do nosso coração. E por que eu não posso entender que eu posso apagar o Espírito Santo de mim? Quem deu o Espírito Santo a nós? Quem fez com que o Espírito Santo habitasse no nosso coração? Foi Deus, não foi? Porque foi Ele que nos converteu. Foi Ele que transformou o nosso coração. Foi Ele que nos fez nos arrependermos dos nossos pecados. Se a ação é de Deus, transformando o nosso coração e fazendo com que o Espírito Santo dele habite em nós, que força nós temos de tirar o Espírito Santo de nós? Aí você fala, mas no Velho Testamento o Espírito Santo entrava e saía. Pois é, no Velho Testamento, onde nós na aula falamos que havia uma forma diferente de relação
do Espírito Santo com o ser humano, com os servos de Deus. No Velho Testamento, o Espírito Santo ele não habitava constantemente no homem. Ele agia de forma pontual. Isso é o que diz ao longo de todo o Velho Testamento. A partir do Novo Testamento, nós vamos ter a confirmação da palavra, da promessa de que o Espírito Santo habitaria no homem. Por isso, então, nós vamos ter também o nosso ser como templo do Espírito Santo, né? Então, o que significa apagar o Espírito? Significa que você não está dando espaço para a ação do Espírito de Deus em sua vida. E isso nós podemos fazer, por quê? Porque é o pecado. E isso a gente sabe fazer bem. A gente pode esquecer de orar, não querer orar, não querer ler a Bíblia, não querer ser confrontado com o nosso pecado, querer viver a nossa vida, apesar do Espírito Santo estar em nós e continuar falando lá, no fundinho. A gente tenta apagar essa voz da nossa mente, mas ele continua lá. Porque uma vez convertido, uma vez transformado por Deus, você sempre será. Em algum momento você vai abandonar toda essa prática de pecado, se converter e se entregar totalmente. Algum comentário? Não? Eu só ia falar sobre o nosso horário. Cair no Espírito. Temos mais 10 minutos, né? Até as 11 daí. Tá. Porque as crianças vão ficar ali até o momento do encerramento. Cair no Espírito Santo. Cair no Espírito Santo é bíblico, né? Essa é uma pergunta onde a gente, né, nós que somos reformados, recebemos até com frequência isso. E é complicado, porque eu me lembro de pessoas que frequentaram igrejas pentecostais, neopentecostais, e que quando estavam na igreja, eu perguntei por que ela, naquele movimento gerado que eles criam, que era do Espírito Santo, por que ela caiu também, por que as pessoas estavam caindo e por que ela caiu. A resposta foi que ela caiu porque se todo mundo estava caindo, ela não ia ficar em pé passando vergonha. Então, na verdade, respondendo aí, cair no Espírito Santo é bíblico? Não, não é. Essa é uma interpretação errada dos pentecostais, dos neopentecostais, e eu não sei aonde eles encontraram isso. Porque, na verdade, a ação do Espírito Santo na vida do cristão é para moldar o cristão, é para confortar, é para conduzir o cristão, é para ensinar o cristão. Então, se você quer saber se você tem a ação do Espírito Santo na sua vida, é só você se basear em Gálatas, nos frutos do Espírito, e que é aquilo a ação do Espírito Santo, a condução do cristão em santidade e até o Senhor. Essa é a ação do Espírito Santo. Eu vou emendar duas já e aí já passo para o pastor as duas, né? Porque fala da blasfêmia, né? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é mais grave do que contra Jesus ou o Pai. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Como saber se cometi pecado contra Deus, né? Considerando a blasfêmia como um pecado mortal, né? Nós precisamos então lembrar o contexto de Marcos 7, Mateus 7, deixa eu recordar aqui. Mateus 7. Não é também. Enfim, depois eu encontro a referência, que eu não estou lembrando onde está agora. Jesus está ali discutindo sobre, está agindo, né? E eles então o acusam de blasfemar contra o Espírito Santo. Algo importante que nós precisamos lembrar aqui que Sproul nos fala sobre a blasfêmia é que ela é algo verbal, algo que deve ser dito, né? São palavras ditas. E esta blasfêmia, então, ela está sendo relacionada à apostasia, né? Ou seja, a descrença, na verdade, sobre o Senhor. Então, o que é que nós temos naquele contexto? Nós temos fariseus que se diziam conhecedores da lei e
e que, sendo conhecedores da lei, deveriam ser então aqueles que vivem com o Senhor e se relacionam com Ele. Jesus então diz que eles estão blasfemando contra o Senhor, por quê? Porque eles estão rejeitando a verdade que o Deus que eles dizem servir está ensinando através da vida de Cristo, ou seja, Ele ser o Filho de Deus. Há uma verdade que eles estão rejeitando, então eles estão caminhando para a apostasia, ou já estão vivendo na apostasia e na descrença. Quando você chega então no livro, na carta aos Hebreus, você já não tem mais essa diferença de blasfêmia contra o Espírito ou contra Jesus, porque é apostasia, é contra Deus, né? Então é descrença contra a verdade do Senhor, é rejeição da revelação sobre Cristo ser o Filho de Deus. Então, se você algum momento se questionou se você já blasfemou contra o Espírito Santo, o que é que você vai fazer com relação a isso? Só pelo fato de você se incomodar e se arrepender da possibilidade de você ter feito, isso já significa que você não o fez. Por quê? Só o fará aquele que rejeitar a Cristo. Então, aquele que tem fé, aquele que é eleito de Deus, jamais vai blasfemar contra o Espírito Santo. Por quê? Não tem perdão. Então, aquele que não vai receber o perdão é porque ele já não está em Deus, porque ele já não é eleito do Senhor. Então, aí, apenas a expressão é porque é a obra do Espírito que está sendo mencionada ali naquele instante, mas é rejeição contra a verdade do Senhor, sendo que é o Espírito aquele quem concede a fé para nós crermos que Jesus é o Filho de Deus. Ficou claro? Ficou claro? É uma pergunta um pouco difícil, né? Tem um elemento que... Por que fala da blasfêmia ali? Né? Porque eles atribuem a obra que Jesus está fazendo a Satanás. Né? Então, quando Jesus está fazendo a obra, milagre, o que os fariseus eles acusam? Eles acusam que Jesus está agindo em nome de Beelzebul. Então veja, eles atribuem a obra de Deus, a obra de Jesus Cristo, a obra do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo ao diabo. Isso significa uma inversão total, né? Então assim, eu não consigo reconhecer o que é Deus, eu não consigo reconhecer o que é a obra de Deus, e pior, eu atribuo tudo isso a Satanás. É neste contexto que Jesus fala que aquele pecado era mortal, porque você está tão longe, mas tão longe da verdade, que você nem consegue nem reconhecer quem é Deus, a ponto de atribuir o que Deus faz a Satanás, uma inversão total de valores, né? Então é nesse contexto que ele fala da blasfêmia. Só para citar, já me ajudou aqui, Mateus 12, não 7, nem Marcos 7, que eu confundi aí. Mateus 12, 31, e aí vem todo esse contexto que o Paulo está trazendo aí para nós. Já caminhando para duas últimas, né? Devemos adorar o Espírito Santo? Veja, se nós adoramos apenas a uma das três pessoas da Trindade, nós estamos errando. Se nós adoramos apenas ao Pai, nós estamos esquecendo que o Filho e o Espírito também são Deus. 3 pessoas e um só Deus. E, portanto, estamos pecando, ou estamos errando. Tem gente que faz isso? Tem. O que os judeus fazem até hoje? Judeu não, porque o judeu israelita que nasceu no Estado de Israel hoje, né? Mas o judeu convertido, praticante do judaísmo. O que ele faz? Ele adora somente ao Pai. Jesus não existe, é um profeta, e o Espírito é outra coisa, não é Deus. Portanto, eles erram. Se eu me relaciono com o divino apenas tendo o Pai e o Filho como deuses e me esquecendo do Espírito Santo como Deus, também erro. E tem gente que faz isso? Tem gente que faz isso também, né? Se a gente olhar para os testemunhos de Jeová, o que os testemunhos de Jeová fazem? Eles adoram a Deus, reconhecem Jesus mais ou menos como Deus, né? Mas Espírito Santo é energia, né? Então veja que adorar somente o Espírito Santo
também está errado. Porque você está negando o Pai e o Filho. Sendo que o divino, a divindade, o Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então a nossa adoração é a Deus, que se constitui em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você só adora uma das 3 pessoas, você está errado. Você não está fazendo a adoração correta. Ok? Comentário? Não? Então, para a última pergunta: qual a diferença entre a presença manifesta do Espírito Santo e a onipresença de Deus? Bom, então aqui nós temos 2 questões que não se anulam, né? A presença manifesta do Espírito, né? Você pode olhar as Escrituras nos revelando a ação do Espírito Santo em determinadas narrativas, em determinados textos, que mostram então o que o Espírito está fazendo ali, né? Ele revela a Pedro a verdade em Atos 5, ele transforma, ele envia, né? Ele capacita, ele consola. Isso não anula a onipresença, nem onisciência, nem onipotência do próprio Deus, né? Você dizer que o Espírito Santo está agindo de forma pontual em Saul, né? E depois, pelo pecado dele, ele se retira, você não está anulando a verdade de que Deus ele é onipresente. Ou seja, Deus está ali, né? Está em todos os lugares, está ali direcionando tudo. Deus está agindo, a Trindade está agindo em toda a história, e assim nós vemos então que são coisas bem distintas, né? Só a maneira de você expressar, né? De você comunicar então um fato, né? Que a Escritura nos mostra. No momento está ali revelando o que ele está fazendo, mas não exclui mesmo a verdade da onisciência, onipotência e onipresença de Deus. Certo? Encerramos as nossas perguntas por hoje, foram todas aqui. Se você, no meio de alguma resposta nossa, ficou com mais dúvidas ainda, porque às vezes nas nossas respostas aqui surgem outras coisas, né, que você pensou e não foi ainda respondido, coloque para nós no papel, tem uma caixinha lá atrás para você deixar as perguntas, e daí depois de 4 aulas, novamente, nós vamos fazer aqui este, que nós chamamos de mesa redonda, né, só para ficar chique, né? Para nós podermos responder as perguntas e aí para você poder não ficar com dúvidas nenhuma, tá? Posso trazer uns recados e já